aqui. Agora vai ficar uma beleza. Sempre lembrando que nós temos lá o nosso canal do YouTube, né, Pastor Mário Filho, e você pode indicar o nosso vídeo, inclusive esse vídeo da ceia, você pode indicar, né? E fala aí para o pessoal se inscrever e dar um like quando estiver participando lá do vídeo, né? Vendo o vídeo, dá um likezinho que nos ajuda, porque a gente quer transmitir o verdadeiro evangelho. Gente, eu sabia que isso ia acontecer, eu estava esperando acontecer, eu derrubei, hoje eu estou um desastre. Eu acabei de derrubar, sorte que ficou um pouco aqui, mas tinha um material todo impresso aqui e eu derrubei o copo da ceia. Acabei de derrubar. Meu Deus, né? O problema é todo o material que estava impresso aqui. Este é o problema. Não sei nem o que eu vou fazer, não vou me preocupar com isso agora. Mas hoje eu estou um desastre. Tem dia que, né? Fazer o quê? Acontece. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero engrandecer, exaltar o Senhor nesta manhã, neste dia, te agradecer pela tua santíssima bondade nas nossas vidas, te agradecer até pelos desastres que a gente provoca. E que não são poucos, hein? Hoje eu já provoquei alguns desastres aqui, né? Mas te agradecer. Exaltar o Senhor porque podemos estar juntos aqui mais um mês e podemos participar juntos da ceia, né? Cumprir esta segunda ordenança do Senhor. Que o Senhor nos leve a ter entendimento da Tua palavra, a compreender, não segundo estes ou aqueles falam, mas conforme aquilo que está escrito. Ajuda-nos, afasta de nós as mentiras e os mentirosos. E esta é a oração que eu faço. Por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Deixa eu mandar aqui um bom dia especial para o meu neto Breninho, que está aí trabalhando, mas está nos acompanhando aí, né, Breno? Seja sempre bem-vindo. Mas eu estou bravo, hein? Porque eu derrubei tudo. Meu Deus. Assim, ó, eu tentei derrubar uma vez, não consegui. Aí derrubei. Na segunda eu consegui. Vamos lá. Bom, ceia. O que é ceia? Quero convidar você para você... Também essa mesa está pequena. Não há espaço para uma mesa maior, né? Está pequena, tanta coisa. Oh, meu Deus, como é que eu vou fazer com isso daqui que já estava tudo, né? Coisas, material meu que eu imprimo, olha, tudo guardadinho. Bom, guardadinho não, colocadinho aqui em cima, né? O que eu estava falando? Vamos abrir a Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículos do 26 ao 28. Mateus 26, do 26 ao 28. Então, é nesta página anterior.
Está aí. Né? E vamos, antes da gente... Vamos explicar o que é a ceia, porque Jesus estava participando. Entendam, isso está escrito aqui. É só a gente ler direitinho e querer entender. Né? Jesus estava, neste dia aqui, participando da Páscoa judaica. Até hoje os judeus participam da Páscoa. Passagem, né, de um lugar para o outro, isso quer dizer Páscoa. E eles estavam participando da Páscoa. Tem uma ritualística toda especial a Páscoa. Páscoa não é ceia. Primeiro, não adianta querer juntar as duas coisas que não é. Jesus participou da Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, não é uma festa cristã. Porque a Páscoa não foi dada para os gentios. A Páscoa foi dada para os judeus. É simples o negócio. Não adianta querer... Não, porque a Páscoa, a ceia é a Páscoa cristã não tem Páscoa cristã. A Páscoa, você vai ler, né? Falando que hoje está difícil, você vai ler sobre a Páscoa. É que agora eu vou ter que procurar aqui. Deus do céu, eu começo a falar das coisas que eu não preparei, né? Mas você vai ler da Páscoa lá no Velho Testamento, entendeu? E Jesus participa da Páscoa. E logo em seguida, por que são coisas diferentes? A Páscoa não é com o vinho e o pão. A Páscoa tem outros alimentos ali dentro. Tem as ervas amargas para que eles se lembrem, né, da saída do Egito, da caminhada terrível que foi por anos e anos no deserto. Enfim, tem toda uma ritualística a Páscoa. Jesus, como judeu, e os discípulos, ele participa da Páscoa. Depois, ele institui a ceia. Você está vendo que eles dizem aqui, ó, o iniciozinho, né, de Mateus 26. Enquanto comiam, eles estavam comendo a Páscoa. Comendo lá as comidas específicas da Páscoa. Obrigado. Êxodo capítulo 12. Muito obrigado. Elice Becan ou Elice Becan? Difícil falar, né? Tem medo de falar errado. Acho que é Elice. É que o Y aí, o Y é AI, né? Então, mas acho que é Elice Becan. Bom, olá, Elice Becan. Êxodo capítulo 12 vai falar tudo sobre a Páscoa. Não tem nada a ver com a gente. Nós não somos judeus. Jesus, como judeu, estava participando da Páscoa. Ele e os discípulos. De repente, já tinham participado da ritualística da Páscoa. De repente, Jesus pega um pedaço de pão. Por causa disso que era o pão sem fermento. Entendeu? E ele abençoa aquele pão e parte aquele pão. Aquele pedaço que ele pega, ele parte em 12, 13 pedaços.
e ele dá, esses pedaços são distribuídos entre os discípulos. E aí ele institui a ceia, que é um evento completamente diferente da Páscoa. A gente pode até juntar elementos espirituais, simbólicos, poéticos. Claro que podemos, não está errado. Mas é uma outra coisa. E ele diz, olha, tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois ele faz a mesma coisa com o vinho. A ceia é um memorial. O que quer dizer um memorial? Eu sempre brinco, né? Brinco assim, dou o exemplo do Memorial da América Latina, em São Paulo, ali, acho que na Marginal Tietê, se eu não me engano, né? Sai à direita ali, né? É para a gente lembrar, a ceia é lembrança, é memorial, tá? De memória. E é uma ordenança de Jesus para os seus seguidores. E é para a gente lembrar do que a ceia? A ceia, veja bem, eu gosto sempre de deixar isso claro, porque tem tanta coisa errada sendo feita. E não adianta. A gente tem que saber o que é errado, né? Se puder, diz, olha, isso não está correto, e cada um segue sua vida, porque tem gente que a gente fala, e a pessoa... Então eu já estou parando esse negócio de falar. É uma, duas vezes e tá bom. Quem quer seguir, segue. Quem não quer, não segue. Não é seguir a mim, é seguir a Jesus, né? Então, a ceia é para que a gente se lembre, não só da ceia, mas é um ponto específico de mexer na nossa memória do sacrifício de Jesus pelo perdão dos nossos pecados. E, além da gente se lembrar do sacrifício de Jesus, também nos dá esperança para o futuro. Não está dizendo que é para a gente ser pessoas ansiosas. A Bíblia condena a ansiedade. Condena. Ontem a gente falou, né, de ansiedade. Não falamos aqui, né, dos 3 tipos, né? A gente falou que a ansiedade é o excesso de futuro, mas dá esperança para o futuro. E eu convido você também para abrir ali em Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 26, que vai falar da ceia. Então a ceia é eu não gosto de dizer mandamento. Isso eu não gosto. Você quer dizer a ceia é um mandamento? Diga. Não está errado. Eu gosto de dizer, né, que a ceia é uma ordenança para todos os cristãos não se esquecerem que Jesus deu seu corpo, seu sangue, por cada um de nós. E Cristo fez isso, é claro, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Mas a ceia dá um chacoalhão na gente, né? Para que a gente seja obediente a Jesus. A ceia, ela é celebrada. Aí é uma discussão enorme, gente. Olha, mas há uma discussão que não tem fim, e eu não estou afim de discussão. Eu tomo a ceia com suco de uva, sem adição de açúcar. Existe quem toma a ceia com vinho? Existe.
A discussão está exatamente aí. Né? Porque o vinho era extremamente comum naquela região, naquela época. Então, quando a gente vai entrar na discussão do vinho, a gente vai ver que eles tomavam vinho também porque era difícil tomar água. A água mesmo era difícil de achar. Água para beber. Então o vinho passou a ser uma bebida muito comum. E por que o pão ázimo? O que quer dizer pão ázimo? É pão sem o fermento. Porque eles estavam na Páscoa. E o pão da Páscoa é o pão sem fermento. Entendeu? Como uma coisa é uma coisa. E elas acabam sendo. É o que tinha, eram os elementos que tinham ali. O vinho e o pão sem fermento. Na Páscoa judaica, eu enfatizo na Páscoa judaica por causa dessa mistura que querem fazer com o cristianismo. Nada na Páscoa pode ser fermentado. Entendeu? Quando eu estou dizendo uma coisa, outra coisa. A Páscoa para judeu e a ceia para cristão. Porque há condições claríssimas da gente estabelecer isso, entendeu? A Bíblia, irmão, irmã, a Bíblia, não adianta o padre, o papa, o bispo. Eu não quero saber. A Bíblia ensina que a ceia é um ato memorial. Não há nenhuma condição lógica. Mas a fé é uma coisa... Não, a fé não é ilógica. Nós não temos fé em algo que não existe. Nós temos fé em alguém que existe, está vivo, e ele próprio prometeu que está no meio de nós. Vou chegar lá, Nilva. Tá? Então, a fé é lógica. O culto, a própria Bíblia diz que nós prestamos a Deus um culto racional. Ninguém está aqui obrigado, ninguém está aqui com medo, se eu não fiz tomar ceia. Não, nosso culto é racional, nós sabemos que a nossa fé está aonde está depositada a nossa fé, a nossa esperança. Então, veja bem, por ser acabei de falar, Jesus usou o vinho e o pão ázimo, o pão sem fermento, porque ele estava na Páscoa judaica. E na Páscoa nada pode ser fermentado. Nós temos alguma coisa a ver com a Páscoa? Não. E como é um memorial, para a gente se lembrar, eu vou chegar às raias do absurdo aqui agora. As raias, quer dizer, ao limite do absurdo, para você entender. Vamos ver se todo mundo vai entender disso. Esse negócio de óleo ungido. Você já vai entender. Azeite ungido. Porque esse azeite veio de Israel. Não tem essas bobagens aí? Como se o azeite de Israel já viesse diferente. Não vem, não. Óleo. Dizer que o óleo é ungido, que veio de Israel, que veio, não sei lá, é tudo bobagem. Porque pode ser óleo de carro. É verdade. Porque se você for ler sobre o óleo ungido, né, você vai ver por que o óleo era
capacitado. Ungir quer dizer capacitar. Não importa que tipo de óleo era. Por causa disso que eu estou dizendo. No limite do exagero, pode ser óleo de carro. Mas por quê? Porque nós tomamos a ceia por ser um memorial, para a gente se lembrar. A gente toma a ceia com suco de uva. Por quê? Porque senão vai ter gente, e muita gente, que vai passar aí nas igrejas tomar ceia só para se embebedar. Aqui perto de onde eu moro, tem um lugar muito bom aqui que vende, é um mercadinho. E de vez em quando eles têm lá uns vinhos que eles trazem de Portugal, não sei de onde, e eles têm um lugar bonitinho que eles deixam um monte de copinho assim, pequenininho, domingo normalmente isso, os copinhos assim, com o vinho para as pessoas provarem e ver se querem comprar ou não. É só para provar, só para saber, que sabor gostoso, eu vou comprar esse vinho. Pô, não é que tem gente que vai lá que toma 5, 6, 7 daquele copinho? Você está vendo como é que nós somos? Então, se a gente fizer a ceia com vinho, a gente corre o risco de pessoas se embebedarem durante a ceia. Como acontecia em Corinto. Corinto era uma anarquia, por causa disso que eu conto para vocês sempre, olha, vocês têm que ler as cartas aos coríntios, né? Entendendo que Paulo tá corrigindo aquele povo lá. Paulo não está batendo palma, nada disso, não. Paulo está chamando atenção. Tem gente que, não, os pastores, não sei o quê. Quer ver? Se você entrar em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, você vai ver que eles faziam da ceia uma grande refeição comunitária. Só que começou a aparecer gente que só ia lá para comer, não levava nada. Aí quando alguns, leiam a partir do versículo 17. E ia também pessoas que iam só para tomar o querosene. Iam para tomar um vinho. Era ceia. Opa, hoje é ceia lá nos cristãos. Vamos lá. Comiam, se empanturravam e deixavam outras pessoas sem comer. E se encharcavam de vinho. Se você ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, você vai ler isso. Aí outras pessoas começaram a observar isso, começaram a fazer o quê? Levava a sua comida para a ceia, mas só ele e a família comiam aquela comida. Aí outros mais pobrezinhos levavam uma coisinha mais simples. Então, instituiu-se o quê? A ceia com suco, assim ninguém se embebeda, e com pão, só. Como é um memorial, não tem problema nenhum. Lembra que eu falei do óleo do carro? Porque não é o óleo, é a capacitação. Não é o suco ou o pão. É a lembrança. Por causa disso que usa-se o nome memorial, lembrança. O que a Igreja Católica fala, por exemplo, que o vinho se transforma, acho que é transubstanciação, o nome é uma coisa muito parecida com isso. Hoje eu estou terrivelmente ruim de cabeça. Mas é mentira. Porque o pão se transforma na carne. Mas peraí. Então nós somos... Nós comemos carne humana, nós estamos comendo a carne de Jesus, então? Nós somos vampiros, estamos bebendo o sangue de Jesus?
não quero saber o que é igreja. Está errado. Não é aquilo, é mentira. Pô, o que é certo, o que é verdade, o que é mentira. O suco vai continuar sendo suco dentro do seu organismo, não vai se transformar em sangue nenhum, até porque é um absurdo científico isso, não é? E o pão não vai se transformar em carne. Oh, que isso? Nós somos canibais agora? Não é isso que a Bíblia está ensinando. Então eu estou deixando isso muito claro. Várias vezes eu deixo isso claro. Né? E a gente tem, no mínimo, 6 motivos para participar. O cristão tem 6 motivos para participar da ceia. Primeiro motivo, obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você abrir Mateus, capítulo 26, que eu já pedi para você abrir, versículo 26, você vai ler lá. Tomem e comam. Isto é o meu corpo, quer dizer, isto representa... Jesus estava vivo ainda. Os discípulos não acreditavam que ele ia morrer e que iria ressuscitar. Então, quando diz isto é o meu corpo, quer dizer, isto representa o corpo, o pão. E o suco de uva, porque o vinho também é um suco de uva, só que é fermentado. É o sangue. Segundo motivo, é para a gente se lembrar da morte do nosso Senhor. Terceiro motivo, que para a igreja participar da ceia, é que cada vez que a gente toma a ceia, a gente proclama, a gente anuncia, a gente grita ao mundo que Jesus vai voltar. Porque 1 Coríntios 11, 26 diz que a gente anuncia a morte de Jesus até que ele venha. Então, ele vai voltar. Quarto motivo que nos leva a participar da ceia. Porque nós nos tornamos um em Cristo. Quando a gente participa da ceia, nós somos uma unidade em Cristo Jesus. Porque a gente participa do sangue e do corpo de Cristo. Isso é uma expressão poética. Isso é uma linguagem figurada. Está claro isso? O quinto motivo é que a gente é perdoado pelo sangue de Jesus. Jesus diz assim em Mateus 26, 28, né? O sangue que é derramado para a remissão dos pecados. Remissão quer dizer perdão dos pecados. E o sexto motivo, existem outros. Eu elenquei 6 aqui, né? É agradecer a Jesus pelo sacrifício e pela vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existem outros motivos? Claro que existem, lógico. Todo mundo é pecador, inclusive eu. Eu me coloco mais ou menos junto com Paulo ali. Sou o maior pecador. Porque eu deveria ser o menor pecador, o menos, mas eu não sou, eu sou o maior. Então nós vamos ter 2 minutinhos aí para a gente pedir perdão a Deus dos nossos pecados e depois
literalmente participarmos da ceia. A ceia é isso. A ceia não é para ninguém ser curado. A ceia não é para ninguém receber proposta de emprego. Não é para o marido voltar, para a mulher ir embora. Não é nada disso. A ceia é só e exclusivamente para isso. Este é o significado da ceia do Senhor. Um memorial, uma ordenança para Cristo e os seus seguidores. Vamos então ter um minutinho, um segundinho aí para a gente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Se você pediu perdão, eu tenho convicção que você recebeu o perdão. Pediu perdão, recebeu o perdão. Está perdoado. É assim. Agora, pedir perdão é se arrepender daquilo que fez, né? E não querer fazer mais. Isso é que nos leva a pedir perdão. Entender que aquilo que está fazendo não pode ser feito. Está perdoado, está limpo, está, neste momento, digno de participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pega o seu pedaço de pão. Pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós vamos comer este pão, nos lembrando do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, sofrendo para que a gente pudesse estar aqui hoje. Coma, meu irmão, minha irmã, do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu derrubei, mas ainda ficou aqui um pouco para eu ministrar a ceia. Beba, se lembrando de todo o sangue que Jesus derramou para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Senhor, nós somos gratos
Te louvamos, te agradecemos pela alegria de podermos participar de mais esta ceia. Que isso tenha sido feito para a honra, para a glória do teu nome. Ajuda-nos a entendermos bem este ato. Não é um ato milagroso, não é um ato... É um ato de memória. Nós tiramos este tempo da nossa vida, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas resolvemos estar na ceia do Senhor, que é um ato memorial. E vamos fazer este ato até que um dia estejamos indo para o Senhor, ou até que um dia o Senhor venha nos buscar. Nós te glorificamos e te exaltamos, no nome do Cristo Jesus. Amém.